E o que nós vamos fazer nessas visitas domiciliares, né? No slide que eu coloquei para vocês, tem assim: nós vamos identificar pessoas, as pessoas que estão bem em saúde e as que não estão, certo? Ah, mas eu só vou fazer um procedimento. Mas dentro desse procedimento você vai conseguir descobrir várias coisas, né? Geralmente, quem faz o cadastro das famílias, quem deve fazer esse cadastro dessas famílias e fazer a visita sempre, é o agente comunitário de saúde. Mas é importante que você saiba o que você pode fazer numa visita, porque quando você for, você já consegue estar com um olhar mais ampliado para conseguir observar outras coisas também ali dentro. Você vai identificar as pessoas que estão bem de saúde, as que não estão, conhecer os principais problemas de saúde das pessoas durante essa visita, porque à medida que você vai conhecendo os problemas de saúde, você vai vendo quais são os problemas que estão em maior quantidade. Então, se determinado problema está em maior quantidade, aquele problema vai ser um dos principais, né? Será um dos principais. Conhecer as condições de moradia, de trabalho, os hábitos, as crenças, os costumes, os valores de família. Quando você chega na casa, você sabe se tem uma cama, se tem um banheiro, se tem piso ou não, se tem água tratada ou não. Tudo isso você consegue observar numa visita, mas tem que observar de uma forma sutil, sabe? Ao mesmo tempo discreta. Você vai perguntando as coisas sem parecer que está se intrometendo na vida do outro. Mas como é um trabalho, precisam ser feitas algumas perguntas. Saber quem trabalha ali, quem é que traz a renda, quem provê o sustento para casa, né? A questão das crenças, os horários, você acaba descobrindo por conta do trabalho quais os horários que geralmente aquela pessoa está em casa. Ah, a pessoa sai para trabalhar de 7 da manhã e só chega às 5 da tarde. Então eu sei que se eu for lá 1 hora da tarde, eu não vou achar ninguém. Pra que eu vou lá então, se eu já sei disso, né? Se eu já descobri porque eu fiz uma visita e a pessoa me contou isso, a pessoa falou que não fica ninguém em casa. Por que eu vou lá? Não vai ter necessidade. A questão dos valores de família, como eu falei, quem é que é respeitado ali dentro? Quem é que tem uma voz ativa que diz assim, ó, todo mundo a partir de hoje tem que fazer isso. E todo mundo obedece, né? No que aquela família acredita. Então a gente vai observando isso também aos poucos e descobrir o que as pessoas precisam saber para poder cuidar melhor de sua saúde. Porque até então, a forma como a pessoa vive é super normal para ela. Até chegar alguém e querer dizer para ela que aquilo faz mal. Que aquilo faz mal. E enquanto profissional de saúde, a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo esse tipo de ação. Tentando fazer essa educação em saúde, conversar com as pessoas. Vamos supor lá que naquele bairro todo mundo gosta de comer feijão com osso, com linguiça, com fato, com um bocado de coisa junto, com bucho. Aquele feijão bem forte, bem carregado. Aí, para aquela comunidade, para aquela rua ali, isso é super normal, inclusive até status, né? Você tá cheio de carne para botar no seu feijão, todo mundo sentir o cheiro e saber que você tá próspero. E aos poucos, como para aquela pessoa é normal, a gente vai tentando inserir que isso não é interessante para a saúde. Não é interessante porque é muita gordura, é muito sal. E o feijão é saudável comendo feijão, não esse tanto de coisa dentro do feijão. E aos poucos a gente vai tentando levar isso, tá? Ajudar as pessoas a refletirem sobre os seus problemas de saúde e ajudá-las a organizar suas ações para tentar resolvê-los. Então, a gente precisa sensibilizar a pessoa. Sensibilizar e mostrar que o que ela está vivendo é um problema. E tentar ajudá-la a descobrir o melhor caminho para conseguir resolver aquele problema.
Identificar as famílias que precisam de um acompanhamento mais próximo e mais frequente, como famílias que têm pessoas acamadas, como família que talvez só tenha uma pessoa ali que seja a que cuida do pai e da mãe, só tem eles três em casa e aquela pessoa está ali sozinha. Então, é preciso que essas famílias sejam identificadas, assinaladas, para que elas tenham visitas de forma mais frequente, que elas tenham um apoio maior da unidade de saúde da família. E ensinar as pessoas medidas simples de prevenção e orientá-las a usar corretamente os medicamentos. Porque tem pessoas que fazem tratamento de diabetes, de hipertensão, e aí elas acabam se perdendo no momento de tomar o medicamento, porque você acabou de falar ali quando ela saiu, mas ela não lembra mais de nada daqui a 5 minutos. Então é necessário que a pessoa seja orientada de forma constante, né? E ensinar medidas simples de prevenção. Como agora, a gente tem aí a sensação agora do álcool gel. Todo mundo querendo comprar álcool gel, passar álcool gel na mão. As pessoas dentro de casa querem usar álcool gel, sendo que dentro de casa tem água e sabão. Então, são medidas simples. Você chegar na sua casa, abrir ali a torneira e lavar sua mão com água e sabão, seguindo as técnicas corretas. Você não precisa estar com um estoque de álcool em gel em casa. Então, medidas simples que podem ser feitas e a pessoa também pode ter essa prevenção. Outra, colocar água sanitária misturada com a água normal. Também é uma medida simples de prevenção, que não acarreta tanto gasto para a pessoa. E a gente precisa mostrar para as pessoas essa simplicidade das coisas, que ela não precisa de tanto para poder conseguir se prevenir de alguma doença. E quando a gente vai fazer essa visita, é necessário que seja planejada também, né? Não é simplesmente, hoje eu tô afim de fazer uma visita, eu acho que eu vou ali na casa de fulano, que tá mais perto. Não é só assim. Eu preciso saber o que eu vou fazer na casa daquela pessoa, certo? Eu preciso saber o que eu tô indo fazer ali. Eu preciso ter claro qual é o motivo da minha visita. Até mesmo porque quando a pessoa me perguntar, eu vou saber explicar qual o motivo da visita, por que eu tô ali, qual a importância dela me receber. Eu vou saber explicar tudo isso. Eu não vou simplesmente dizer, amiga, é porque hoje eu resolvi vir na tua casa. Não. Às vezes você tá fazendo uma visita para conseguir descobrir sobre as crianças menores de 5 anos que falta vacina, aí os meninos não estão indo, a mãe não tá indo levar os meninos para tomar vacina. E vocês já sabem onde é que tem menino que tá com vacina atrasada e acaba indo na casa para dar a vacina, fazer a vacina. Aí você descobrindo, já tem claro o motivo da visita. Tá indo lá por quê? Porque eu fui informado, o agente de saúde informou na unidade que os meninos estavam com vacinas atrasadas. Como foi sinalizado que a mãe fosse à unidade e a mãe não consegue ir à unidade porque ela cuida de 2 idosos acamados e ela tá lá sozinha, você foi lá fazer a visita para fazer a vacina. Tá vendo uma coisa alinhada à outra? Você vai lá, você fez a visita, você faz a vacina nos meninos e anota. Você já sabe por que você foi fazer ali. Quando você chegar, você sabe por que você foi visitar e vai poder informar aquela pessoa, tá? E a questão da primeira visita, quando é principalmente o agente comunitário de saúde, tá? Na primeira visita, primeiro de tudo, é preciso dizer quem você é, né? Meu nome é fulano de tal, eu sou agente comunitário de saúde do seu bairro. Meu nome é fulano de tal, eu sou técnica de enfermagem e a gente tá passando aqui hoje porque soubemos que você acabou de parir ou porque você tá com um menininho recém-nascido e a gente veio fazer uma visita e tal. Então você precisa saber falar sobre isso, falar quem é você, por que você tá ali, qual é o seu trabalho, o motivo e perguntar para a pessoa: a senhora pode me receber agora? Pode me receber agora? E aí, aquela pessoa vai dizer se sim ou não. E você
entra dependendo da resposta dela. Saber o nome das pessoas. Antes de você ir fazer a visita, olha o prontuário, olha aquela ficha, saiba o nome dos componentes da família, saiba o nome do chefe da família ou da chefe da família, né? Que eles trazem intitulado assim, chefe da família. Porque você precisa saber o nome de alguém quando você vai visitar. É uma demonstração de interesse, é uma demonstração de respeito que você tem pela pessoa. A pessoa diz, poxa, se ela pelo menos sabe meu nome, então ela deu uma olhada na minha história, ela sabe o que está acontecendo e ela está vindo de fato me ajudar. Então é primordial que você saiba o nome das pessoas, pelo menos de uma pessoa daquela família, para você chegar lá e procurar por alguém. Porque talvez se você chegar lá, bater, tá querendo falar com quem? E agora? Não sei. Seu nome de ninguém. Aí você diz, não, quem é o responsável? Fica uma coisa assim um pouco sem jeito, né? E escolher o melhor horário. Você escolheu o melhor horário para poder fazer essa visita. Como eu disse antes, se você sabe que a pessoa não tá lá em determinado horário, o que tu vai fazer lá? Não tem necessidade. Outro horário que não é bom, é o horário do almoço. Não é legal fazer visita esse horário. A não ser que você já tenha conversado com a pessoa e a pessoa entrou num acordo e disse, não, eu vou te receber porque é o único horário que eu estou em casa. E aí você vai. Então, definir um tempo de duração de visita também. Para cada casa eu vou estimular 15 minutos, 20 minutos. Porque às vezes você tá lá e você se pega conversando e conversa vai, conversa vem, passou 30, 40 minutos e você só tá lá no mesmo lugar. Acabou atrasando tudo. Então, por isso que você precisa ter bem definido tudo que você vai fazer ali, aproveitar para fazer todas as observações que são necessárias e não perder tempo falando outras coisas que não convém, viu? Então, se você precisar ficar mais tempo, lógico que você vai ficar. Não é uma regra de dizer 10 minutos. A pessoa tá lá contando uma coisa muito importante. Se você olha no relógio e diz 10 minutos, tchau, fulano, preciso ir embora agora, deixa a pessoa lá no vácuo. Não é assim. Se precisar ficar mais tempo, você vai ficar, certo? Porém, não vai ficar lá jogando conversa fora. E é preciso que você tenha uma sensibilidade para saber se as pessoas querem ou não. Querem ou não podem conversar mais um pouco. Porque às vezes tem gente que não recebe você, não é porque ela não quer, é porque ela não pode no momento. Ela tá fazendo algumas coisas, ela tá trabalhando, aquela tarefa que ela tá fazendo requer mais atenção, ela não pode te receber. E você precisa ter maturidade para entender isso, ser profissional para entender isso, né? Que a pessoa não lhe recebeu porque ela não podia no momento. E aí você vai e marca outro momento com ela. Para não ficar pensando que fulano não quer me receber. Talvez não seja isso, é porque ela não pode no momento. Conquistar a confiança da pessoa. Como é que a gente conquista a confiança? Valorizando o que é particular do outro, valorizando os costumes, as crenças, o modo como a pessoa é, os problemas, os sentimentos. E se a pessoa fizer um monte de coisa errada, eu tenho que valorizar isso? Não tô falando isso. Tô falando que você tem que valorizar o modo de ser, os costumes e os sentimentos em relação a parar para ouvir. A parar para dar atenção. Não é você dizer, fulano é o máximo porque faz isso. Não, mas você demonstrar que você tá dando atenção àquilo que ela tá falando, né? E é preciso lembrar que todas as informações que as famílias passam pra gente, elas são confidenciais. Elas precisam ser guardadas sob sigilo. Nós não podemos ficar dividindo essas informações com todo mundo. A gente só divide a informação para o profissional que diz respeito. Se for um caso de uma consulta que ela precisa, ela tá lá com um problema, ela tá com um problema de IST, né? Vamos supor, a menina ficou com alguém, não usou preservativo e adquiriu uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. E aí a mãe não sabe, ninguém sabe. Você vai conversando e vai tentando sensibilizar
até levar esse caso para a enfermeira. E aí, ali, aquele caso vai ser discutido. Depois, vocês vão ver como que vai fazer para trazer essa menina até o posto de saúde. Tudo de uma forma muito sigilosa. Você não vai sair visitando a pessoa e contando para todo mundo o que você viu lá. Porque isso não lhe diz respeito, né? E antes de você começar a fazer as perguntas às pessoas, tente criar um vínculo. Vá conversando sobre outras coisas. Identifique sobre o que a pessoa gosta de conversar. Às vezes, a pessoa gosta de conversar muito sobre a novela que tá boa. Então, você vai buscando assuntos que você sabe que a pessoa gosta. Por exemplo, eu fui fazer uma entrevista do meu TCC com algumas mulheres que para descobrir quem as mulheres que sofriam violência. E uma casa que eu cheguei, tinha uma senhora, eu e minha colega, tinha uma senhora que estava sentada na porta. Nós íamos fazer essa entrevista com essa senhora. Mas o marido dela não saía de perto nenhum momento. Aí o que a gente fez? Enquanto a minha amiga estava lá perguntando as coisas à senhora, eu vi uns passarinhos presos na gaiola lá. E eu, como eu já sabia um pouquinho de pássaro e tal, que foi criado num pé de serra, eu peguei e falei pro cara, esse passarinho aí, eu vi muito, meu tio tinha um desse aí. Aí fui falando do passarinho. De repente, nós saímos dali, minha colega ficou fazendo a entrevista e eu saí com o marido dela. Ele ficou me mostrando os outros pássaros que estavam no quintal. Eu tenho esse pássaro tal. Ele saiu me mostrando e falando da história. Eu sei que no meio de tudo, minha amiga conseguiu terminar a entrevista. Eu vi todos os pássaros que ele tinha, todo mundo saiu feliz, a gente fez o que a gente precisava, porque a mulher ficou à vontade para responder o que a gente ia perguntar. E a gente não tirou ele, de certa forma, do direito dele de estar na casa. Mas ele ficou entretido, me mostrando outras coisas, falando sobre outras coisas. E a gente pode ir fazendo isso, né? Tentar puxar o assunto e depois a gente vai entrando naquilo que realmente a gente quer saber. Porque quando a gente vai puxando o assunto, a gente vai criando um vínculo maior. E perguntar o que for necessário. Você não precisa... Tá lá, a menina tá grávida. Descobriram que a menina tá grávida. Você não precisa saber quem é o pai do menino. Não é da sua conta saber disso. Ou saber se o pai do menino vai assumir ou não. Isso não é da sua conta. Você tá sabendo que ele tem uma gestante na sua área e aquela gestante precisa de cuidado, precisa fazer pré-natal, fazer os exames, tomar as vacinas que tem que tomar. É isso que você precisa. Você não precisa saber se o pai vai cuidar do menino, não. Isso não tem nada a ver com você, né? E você precisa explicar por que você está perguntando aquilo e para que aquelas perguntas vai servir. Então é bom que você tenha uma entrevista, um roteirinho de mais ou menos o que você vai perguntar naquele momento. E depois que você fizer essa visita, verifica se aquilo que você traçou como objetivo, se de fato foi alcançado ou não. E aí você vai aprendendo de acordo com tudo que você vai fazendo, porque é algo dinâmico. Não existe uma regra tabelada do que você vai fazer numa casa ou não. É muito dinâmico, vai depender das vivências das pessoas, vai depender de quem as pessoas são ali naquele lugar. E aí, depois que você verificou se seus objetivos foram alcançados, se deu certo ou não, você começa a corrigir aquilo que você viu que não era necessário ter feito, aquilo que você percebeu que deu muito errado, que não era para você ter entrado naquele assunto. Então, isso vai ser importante para você planejar as próximas visitas, tá? Você fazer essa avaliação se deu certo ou não.